Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, para quem pretende quitar dívidas, hoje é o último dia do feirão Serasa Limpa Nome. Vale lembrar que os descontos podem chegar a 99% nas renegociações de dívidas. Os participantes do feirão Serasa Limpa Nome podem pagar as dívidas via Pix e ter descontos de até 99% no valor dos débitos. O feirão reúne 267 parceiros, como bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos. Segundo a Serasa, juntos eles oferecem mais de 250 milhões de ofertas com descontos em dívidas atrasadas ou negativadas, que podem ser negociadas em até 3 minutos. As negociações estão disponíveis nos canais digitais do Serasa. O feirão online começou em 1º de novembro. No mês passado, foram mais de 4,5 milhões de negociações, 60% maior que outubro e 18% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Foram dados 12 bilhões de reais de descontos em 4 semanas. As empresas de telecomunicação, securitizadoras e varejo lideram o ranking de acordos fechados. A maioria dos acordos foi realizado por consumidores na faixa etária dos 31 a 40 anos de idade e por mulheres. Uma pesquisa da Serasa, feita com 2.800 pessoas, mostrou que 64% delas planejam pagar as dívidas e contas básicas com o 13º salário. Em outubro, a inadimplência no Brasil chegou à marca de 69 milhões de pessoas com nome negativado, segundo o mapa da inadimplência e negociações de dívidas da Serasa. O montante de dívidas da população chega a 301 bilhões e meio de reais e o valor médio das dívidas por pessoa totaliza R$ 4.365. E falando sobre saúde, o Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote das vacinas bivalentes da Pfizer para as variantes BA.4 e BA.5. Mais 5 lotes devem ser entregues até domingo. A primeira entrega contempla 1.100.000 doses do imunizante bivalente contra a Covid-19, que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra as subvariantes Ômicron BA.4 e BA.5. Essa é a primeira entrega da Pfizer para essas variantes. Está prevista a chegada de mais 5 lotes desta vacina até domingo. Os imunizantes bivalentes da Pfizer foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 22 de novembro. Consideradas de segunda geração, as vacinas foram elaboradas para oferecer proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. São 2 tipos de vacinas bivalentes. Uma protege contra a cepa original e também contra a subvariante Ômicron BA.1, que já foram entregues entre os dias 9 e 16 de dezembro. E agora, essa outra remessa oferece proteção contra a cepa original e também contra as subvariantes Ômicron BA.4 e BA.5. O Ministério da Saúde ainda não informou quando as doses vão ser entregues aos estados e municípios e qual deve ser a estratégia de vacinação. O lote deve passar por avaliação e depois disso passa a ser distribuído. Sobrecarregado, o sistema de saúde da China se mobiliza para enfrentar o pico de infecções por Covid, que deve chegar na semana que vem. O país confiscou a produção de material médico de algumas empresas farmacêuticas depois de registrar problemas no abastecimento de remédios básicos e testes de diagnóstico. As farmácias das grandes cidades chinesas ficaram sem produtos com a decisão repentina do governo de acabar com quase 3 anos de confinamentos, quarentenas e testes em larga escala, conhecidos como política de Covid-0. As autoridades também recomendaram que as pessoas com sintomas leves permaneçam em casa e optem pelo autotratamento, o que provocou a compra compulsiva de analgésicos ou de testes de antígenos. Para solucionar a escassez, o governo optou pela intervenção em mais de 10 empresas farmacêuticas chinesas para ajudar a garantir o fornecimento de medicamentos.
Ao menos 11 dos 42 fabricantes de testes de diagnóstico viram grande parte de sua produção apreendida pelo governo ou receberam ordens do Estado para entregar os produtos. Em toda a China, milhões de pessoas não têm acesso a produtos farmacêuticos básicos. Alguns governos locais adotaram sistemas de racionamento. O aumento de casos de Covid-19 também é refletido nos hospitais lotados, principalmente por idosos com Covid. O governo chinês diz que a produção nacional de remédios é suficiente para atender a população. E olha só, uma poderosa tempestade de inverno no Ártico está atravessando os Estados Unidos e partes do Canadá, derrubando temperaturas e cancelando voos antes dos dias de viagens mais movimentados do ano. 135 milhões de americanos estão em alerta por causa de uma tempestade de inverno com temperatura congelante. Os alertas vão de costa a costa. Os termômetros podem marcar neste fim de semana até 45 graus negativos em algumas cidades. Segundo especialistas, a temperatura tão baixa pode provocar queimaduras na pele em apenas 5 minutos. Houston, no Texas, montou uma força-tarefa para atender a população em situação de rua. Até mesmo a Flórida, considerado o estado americano mais ensolarado, deve ter o Natal mais frio em 30 anos. A tempestade vinda do Ártico provoca nevascas e ventos fortes por onde passa, com a possibilidade de se tornar um ciclone-bomba, que evolui com força e rapidez. Centenas de motoristas ficaram presos em rodovias nos Estados Unidos após acidentes provocados pela tempestade de neve. Ontem, o presidente Joe Biden pediu que os americanos levem a sério os alertas e antecipem as viagens de Natal. Mas os aeroportos já vivem o caos, com milhares de voos cancelados. E agora nós vamos conhecer uma história inusitada. Um touro acha que é um cavalo e virou celebridade na França. Acompanhe. Todos os dias, um touro de 1,5 toneladas caminha lentamente pelas ruas de um pacato vilarejo no norte da França. Donc on fait une petite sortie extérieure pour le travailler, continuer à l'entretenir. Vamos dar um passeio para mantê-lo ativo e saudável, para fortalecer a musculatura e também para que ele socialize. De faire une sortie entre nous. A cena causa surpresa entre quem ainda não conhece a história da jockey Sabine Roy e do touro Aston. É a primeira vez que vejo algo do tipo. Acho inacreditável. A relação entre Sabine e Aston começou por causa de um trauma familiar. A jockey ficou arrasada quando o cavalo de corrida do pai morreu. Sabine morava na fronteira com Luxemburgo e perto de casa havia uma fazenda. Ainda triste com a morte do velho amigo, ela não quis ter outros cavalos, mas passou a observar as vacas que viviam no local e se aproximou. Aos poucos, a relação com animais de grande porte se restabeleceu. Treinado por Sabine, Aston se comporta como um cavalo e já até participou de competições de salto. Não, mas para mim é normal, hein? Para mim é normal. Olha ao redor do mundo. As pessoas montam em animais como avestruzes, dromedários e elefantes. Por que não gado? Des dromadaires, des éléphants en Inde. Ben voilà, pourquoi pas des bovins? Le fait de vivre avec les chevaux, il a beaucoup appris leur comportement. Ele aprendeu muitas coisas ao conviver com cavalos, mas nós também trabalhamos seu comportamento. Ele manteve a personalidade de touro, mas com características dos cavalos. Mais avec des traits de caractère, on va dire, de chevaux. Famoso na região francesa de Meuse, Aston também se torna uma celebridade ao redor do mundo. O simpático touro já tem mais de 150 mil seguidores em plataformas como TikTok e YouTube. Que gracinha! Parabéns! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais!